Já estamos de volta com a Manhã da Piedade ao vivo e antes de conversarmos com Juninho Deuzemi, vamos atualizar a situação do coronavírus aqui no estado de Minas Gerais, vamos atualizar os números divulgados recentemente pelo governo do estado. O André Cristino já tem essas informações para a gente. André, que dados são estes, hein? Pois é, a Secretaria de Estado de Saúde atualizou agora há pouco os números do coronavírus em Minas. O número de mortes subiu para 2.315. Foram 77 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. O número de casos também subiu bastante. Foram 4.244 casos confirmados de ontem para hoje, totalizando 106.812 casos de Covid-19 em Minas Gerais. Tá certo, André. Muito obrigada pelas informações. Até a próxima. Tchau, tchau. Os números subindo, a curva, então, subindo em Minas Gerais, continua, infelizmente, né? A gente fica na esperança de poder, em breve, dizer o contrário, né? Que os números estão caindo, que o número de mortes está reduzindo, mas em breve nós poderemos falar sobre isso, tenho certeza. E fé também, né? Agora sim, vamos conversar com o Juninho Deuzemi. O Juninho que é músico, é filósofo. E hoje, gente, a nossa reflexão é sobre o medo. Pois é, muitas vezes o medo chega a nos deixar paralisados, né? Sem conseguirmos agir diante de algumas situações que exigem aí um posicionamento nosso. E é sobre este tema, então, que é sugestão, inclusive, de uma telespectadora que pediu para não citarmos o nome, mas que ela está passando por uma situação, neste momento, de paralisação. Ela está paralisada devido ao medo. Medo de questões que envolvem a saúde, medo de perder o emprego, medo de questões econômicas, do que vai virar a nossa economia daqui para frente. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos refletir com o Juninho Deuzemi, ele que daqui a pouquinho canta pra gente também. Bom dia, Juninho, bem-vindo. Bom dia, Cília, obrigado, um prazer estar com você aqui, com os espectadores da TV Horizonte, que bom. Prazer é todo nosso. Juninho, pois é, a gente atualizou agora a situação do coronavírus aqui em Minas, né, com a participação do André, antes de começarmos começarmos o nosso bate-papo, e a notícia é, os números continuam subindo ainda, né, curva em ascensão. E aí a nossa telespectadora vem com esse pedido para a gente falar sobre medo. Como lidar com esse medo? A informação que ela nos passa é que esse medo, nesse momento, inclusive, está paralisando a vida dela. Ela está com dificuldades de tomar atitudes porque ela está com muito medo. Isso é comum? Como lidar com esse medo? Pois é, Cília. O medo realmente ele é um componente inevitável na condição humana, né? Todos nós temos medo. Alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade, e essa intensidade também está ligada à forma como que nós estamos preparados para determinadas situações, né? Talvez se um de nós aqui, eu, você, nos deparássemos com alguém armado numa rua deserta de noite, a gente se assustaria muito, ou correria, mas alguém que está preparado para enfrentar, não enfrentaria. Então, assim, cada um de nós está preparado para alguma coisa, e aí quando a situação se apresenta, a gente vai ter menos ou mais medo, isso é natural. Agora, o medo, ele é inevitável, né? E a gente tem que aprender a lidar com o medo e entender que o medo nada mais é que uma informação. Eu vou usar essa informação que está me gerando medo para eu agir ou para eu ficar paralisado. E aí, quando eu entendo que eu posso agir, eu começo a fazer um caminho diferente do que eu tenho feito até hoje. Quando o medo me paralisa por alguma coisa que me incomoda ou que eu não sei como resolver, eu começo então a pesquisar sobre isso, aprofundar, para entender como é que eu vou reagir diante da situação, né? Uhum. Agora, como identificar se o medo já começa a ser prejudicial para determinada pessoa, Juninho? Qual é o indício de que isso já não está fazendo bem ali, está acima do normal? É exatamente o que ela falou, o medo que paralisa, né? Uhum. Porque o medo ele tem a característica de nos fazer ou fugir ou enfrentar. Quando o medo me paralisa, ele já está me causando problema. Porque, por exemplo, imagina você num descampado e vem um touro correndo. É natural que a gente tenha medo. Então, o que eu tenho que fazer? Fugir. Eu não vou conseguir enfrentar aquele touro ali, então eu vou fugir. E aí eu corro, subo na árvore, faço alguma coisa, eu preciso fugir. Agora, se eu paraliso, vai me pegar. Então, o medo ele não pode me paralisar, né? O medo, quando ele me paralisa, ele é uma patologia. Eu estou precisando de ajuda médica. Em alguns momentos, existem 2 neurotransmissores que estão envolvidos na questão do medo. Uhum. Então, quando eu
passo a questão do medo e ele começa a me paralisar, eu começo a precisar de ajuda qualificada. Então, o meu organismo não está conseguindo produzir adrenalina o suficiente para que eu consiga fugir daquela situação, para que eu consiga enfrentar a situação, eu estou ficando paralisado, então eu preciso de ajuda. Então, no caso dela, é buscar uma ajuda, né? Que ela relata que não está conseguindo tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude, porque ela sente-se paralisada. Então, é buscar aí uma ajuda profissional para conseguir enfrentar esse medo. É isso? Exatamente. Sabe o que é, Síria? Imagina um atleta olímpico. Ele não chega à medalha antes de um treinamento rigoroso. Então, para que o atleta olímpico chegue à sua medalha de ouro, à sua medalha de prata, para que ele dispute aquela medalha, ele precisa fazer um treinamento. Ele tem as potencialidades nele? Tem, mas ele vai precisar de um técnico. Ele não treina sozinho. Então, ele precisa de alguém para direcioná-lo, para que ele possa entender como superar os limites, as dificuldades, o que ele precisa fazer na alimentação, o que ele precisa fazer nas questões emocionais. Então, ele precisa de um acompanhamento emocional, precisa de um acompanhamento físico, acompanhamento médico. Na nossa vida é assim também. A gente tem um preconceito ainda, hoje menos, mas ao longo da história, muito preconceito. Psiquiatra é coisa de louco, eu não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo, não vou no terapeuta. Mas aí eu vou então tocando a minha vida e algumas questões que eu não consigo resolver, eu também não peço ajuda. E aí eu vou adoecendo mesmo, né? Então é importante que ela tenha coragem de buscar ajuda qualificada, busque um médico, busque um terapeuta e comece a trabalhar essas questões. Esse medo todo, ele pode ser sinal ou sintoma de algo maior ao nosso redor também, Juninho? Há casos em que isso pode acontecer? Pode, com certeza. Na verdade, tudo nasce dentro da gente, né, Síria? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje tem muito as fobias, né, que é o medo também. A fobia, que é o phobos, é o medo no grego, né? A palavra medo no grego é phobos. E é aquele deus que, o filho de Afrodite, que preparava os soldados para a guerra. Então, o soldado, quando ia para a guerra, ele desenhava o phobos na armadura dele, porque o phobos tinha que dar para ele a condição de alerta. Então, é natural que eu tenha medo. Eu tenho medo, eu vou para a guerra, eu não posso ir para a guerra displicente. O medo, ele me faz caminhar, ele me faz enfrentar as dificuldades, os problemas. No meu entorno está acontecendo muita coisa. Então, agora, nós temos o problema do coronavírus aí, que está afetando o mundo inteiro. Não está afetando só a mim, afeta o mundo inteiro. Agora, a forma como eu vou reagir diante do problema, aí depende de mim, não depende do problema. Então, não é o problema que me paralisa. Quem me paralisa sou eu mesmo. Então, eu decido enfrentar, ou eu decido fugir, ou eu decido ficar paralisado. Então, a decisão é minha. E aí vem também a questão da palavra decisão, que é importante a gente frisar. De, fora, cisão, cortar. Cortar fora. Eu preciso cortar fora alguma coisa. Então, eu preciso cortar fora aquilo que me paralisa. E aí, Síria, isso só é possível a partir de um autoconhecimento, de realmente um mergulho interior, um tratamento bem feito, integrado, físico, mente, espírito, fazer um exercício físico que eu gosto, que vai liberar a endorfina, que vai me fazer também superar melhor as minhas questões. Então, tudo isso é importante. Pois você fez essa análise bem pontual, e eu acho que é isso mesmo, né, Juninho? Por exemplo, essa situação da pandemia do coronavírus, ela está afetando todas as pessoas, né? E cada uma reage de uma forma. Algumas pessoas estão se dedicando mais a estudos, a aprender algo novo, seja na cozinha, né? Seja em casa, em outras funções, feito atividades físicas. Outras pessoas estão mais tristes, se fecharam, né? Ficam preocupadas, ficam com medo, mais ansiosas. Então, isso depende de cada um de nós mesmo. Agora, a nossa história de vida, o que nós vivemos com os nossos pais, com os amigos na infância, isso também pode ter um peso para a forma como a gente lida hoje com os nossos medos? Certamente, aquilo que eu recebi, Síria, é muito relevante para aquilo que eu vivo hoje, né? E aí, se eu tive pais nutritivos, pais que me nutriram realmente de força, de esperança, de vencer na vida, muitas vezes isso aí agora vai me ajudar certamente na minha vida adulta. Agora, os nossos pais, eles são também limitados, eles são falhos, então não dá para a gente ficar parado naquilo que eu não recebi dos meus pais. É assim, se eu sei que um treinamento consegue me colocar em outro patamar, então eu preciso fazer esse treinamento. Tudo que acontece na nossa cabeça, Síria, no nosso cérebro,
é através de terminações nervosas, de impulsos nervosos. Então essa informação ela passa pelo meu cérebro. Aquilo que eu estou acostumado a fazer, eu vou fazer com naturalidade. Então, se eu acostumei a travar diante das situações, eu vou travar. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, adquirir a consciência de que eu posso fazer diferente, eu posso criar um novo circuito cerebral? Posso. Mas como que eu faço isso? Treinando. Se eu estou me paralisando diante das situações difíceis, eu vou começar agora a dar passos. E pequenos, Síria. Né? Por exemplo, ela pode, né, a nossa telespectadora, está com medo da pandemia, talvez ela tenha perdido o emprego, ou talvez ela esteja prestes a perder o emprego. Como é que eu vou lidar com isso, então? O que eu tenho que fazer? Começo a criar possibilidades de superar isso. Como? Eu vou distribuir currículos agora. Ah, mas ninguém está contratando. Eu vou distribuir, a minha parte eu preciso fazer. Eu vou identificar potencialidades que eu tenho em mim que pode me dar um recurso financeiro também. Eu posso ganhar o meu pão através de coisas que eu faço, trabalhos manuais que eu sei fazer, enfim, cursos que eu sei dar. Eu vou montar um curso na internet agora. Eu preciso me reinventar, me recriar, e o tempo todo a vida me dá essa possibilidade. Ou eu enfrento, ou eu fujo quando eu não tenho como enfrentar, ou eu me paraliso, que é o que tem acontecido muito, né? Pois é, em momentos de crise que podem estar aí grandes oportunidades, né? Fica essa reflexão. Juninho, você preparou uma música especial para a gente cantar hoje aqui, que tem a ver com esse tema de hoje, com esse pedido da nossa telespectadora, né? Tem a ver com medo. Que música é essa? Conta pra gente. Pois é, uma música fortíssima do Tia Anastácia, que foi regravada por Jota Quest, que é o Sol. Então, assim, eu não posso mais me prender ao medo. Ei, dor, eu não te escuto mais. Ei, medo, eu não te escuto mais. A gente tem que parar de escutar as coisas ruins, Síria. A gente tem que pegar aquilo que essas coisas ruins nos trazem de informação e escutar a nós mesmos. Sim. O que a gente pode fazer, né? Então vamos lá, parar de escutar a dor, parar de escutar o medo e ir em direção ao sol. Vamos ficar atento a essa letra aí que é maravilhosa, gente. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Pois é, em medo, então eu não te escuto mais, né? Fica essa reflexão da parte dessa letra dessa música tão bonita para nossa telespectadora. E vamos caminhar no sentido do sol. É para lá que a gente tem que ir, né, Juninho? Pois é, Cira, o medo, ele paralisa a gente de tal forma que a gente não enxerga o que de belo está na nossa frente. Então é a escuridão mesmo, né? O momento de medo é um momento de escuridão, eu não enxergo. Então eu paro de olhar para a escuridão, paro de olhar para aquilo que está me travando, eu paro de focar no medo e vou para onde tem sol, vou buscar a luz mesmo, vou buscar aquilo que pode me inspirar, me levar adiante, me botar para frente. Eu posso voar muito mais alto do que eu tenho voado hoje. E podemos muito, muito, gente. Preste bem atenção nisso que o Juninho falou, viu? Vamos deixar esse medo de lado, vamos agir, vamos buscar ajuda, né? Porque a vida está aí para ser vivida, nós estamos vivos e temos que agradecer por isso todos os dias. Juninho, para finalizar nossa conversa, vamos falar do seu curso virtual. Como é que está o andamento desse curso, hein? Pois é, tá bacana, Cira, encerrando uma turma agora segunda-feira e já iniciando a próxima.
Então, se você tem interesse em fazer um caminho terapêutico à luz da palavra, né, é um caminho terapêutico para quem tem a fé como dado essencial. Esse curso específico é isso. Então, você pode me chamar lá no Instagram, que vai ter uma turma nova agora. E essa turma que já terminou, muitos já vão para uma segunda turma mais aprofundada também. É isso, o tempo todo fazendo essa autorreflexão, esse autoconhecimento, para a gente colocar a nossa melhor versão para fora. A gente falava agora há pouco numa conversa aqui com a psicóloga Silvânia de aproveitarmos esse tempo também, né, para fazermos cursos de uma forma geral. Então, olha a oportunidade aí. O Instagram do Juninho está na telinha, basta você fazer contato com ele, portanto. Juninho, mais uma vez, muito obrigada pela participação e até a próxima sexta. Valeu, Cília. Obrigado a você. Beijo grande para você, telespectador. Deus abençoe. Força, sem medo. Sem medo, é isso aí, gente. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco a gente tem dicas especiais para os cuidados com o seu animalzinho de estimação nesse período de temperaturas baixas, nesse período de pandemia. É daqui a pouco.